Bom dia, gente. Tudo bem? Gostei da resposta já, todo mundo respondendo bem. Vocês estão tudo certinho? Tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês. Bom ver essa galera empolgada, domingo de manhã, para aprender sobre comunicação. Todos aqui são líderes de comunicação na igreja de vocês? Sim? Beleza, então vim para o lugar certo. Gente, vamos lá. Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a importância da imagem. E como é que a gente consegue, na verdade, né, usar a imagem, usar o vídeo para impactar as nossas igrejas, o nosso público, os irmãos que estão ali, né, na nossa comunidade, ou até aquelas pessoas que, na verdade, estão fora da nossa comunidade. Como é que a gente consegue usar o vídeo, essa ferramenta tão poderosa, para impactar pessoas que a gente, às vezes, nem imagina que a gente vai conseguir alcançar, né? E vocês que são comunicadores sabem da importância e do potencial que a gente tem nas nossas mãos para poder estar alcançando as pessoas. Muito mais efetivo do que outras formas de comunicação. Então, vamos lá. A humanidade, ela se comunica através da imagem desde os seus primórdios. Quando a gente pensa lá no homem das cavernas, nas primeiras civilizações, nos primeiros registros que a gente tem de atividade humana, a gente já usava a imagem para se comunicar. A gente já usava esses símbolos, essas representações do que era a vida cotidiana. A gente já buscava de alguma forma, a gente ainda não tinha caracteres, a gente ainda não tinha palavras registradas, a gente ainda não tinha frases, a gente ainda não tinha estruturação de sílaba, estruturação de fonema, a gente não tinha nada disso. Mas a humanidade já reproduzia imagens. Não tinha tecnologia de iluminação, não tinha câmera, não tinha microfone, passador, não tinha projetor, não tinha nada. Eles tinham o quê? Alguns pigmentos naturais que eles sabiam fazer e as paredes das cavernas. E era aí que eles registravam, então, todo o dia a dia. Então, percebam que está no nosso íntimo, está na nossa natureza como seres humanos, a gente registrar as coisas em imagens. E, é claro, isso foi evoluindo, isso foi se aprimorando, a gente foi descobrindo outras formas de fazer isso, e deixando isso cada vez mais refinado, mais primoroso. E aí, então, a gente vai lá para a China antiga, onde a gente começou a ter o teatro de sombras, que nada mais é do que algumas pessoas ali por trás de um pano, com alguns bonequinhos, algumas marionetes, algumas figuras, em que elas faziam o seu teatro ali, muito parecido com coisas que a gente faz na igreja até hoje, né? Só que a gente começa a caminhar para o caminho do que a gente conhece do que a gente veio a conhecer, né? Como cinema, que era uma luz projetada atrás, que com os brinquedos ali, as marionetes, projetavam as sombras em uma tela branca, e a partir dali as pessoas continuavam contando as histórias da humanidade, continuavam contando os seus registros de vida, suas fantasias, as suas lições de moral, através, então, do teatro de sombras. E a gente foi vindo como humanidade, foi desenvolvendo técnicas, desenvolvendo meios, até que em 1888, lá na França, um grupo de pessoas fez o primeiro vídeo, propriamente dito, que a gente tem na história da humanidade. Vamos ver se vai dar o play aqui. Eu vou voltar, se o pessoal da técnica puder dar o play no vídeo, só para a gente ter uma noção de como é que foi o primeiro registro em vídeo da humanidade. Ele não tem som, tá? É só uma sequência bem curtinha de alguns fotogramas de 4 pessoas andando no jardim de uma casa na França. Era muito primitivo, era uma coisa muito tosca, né? Quando a gente olha hoje em dia, assim, é pífio o que existia. E, obviamente, era uma tecnologia muito cara, uma tecnologia completamente inacessível para a maioria das pessoas. Esse grupo, esses 2 casais que apareceram ali, com certeza eram de uma família muito rica, uma família próxima, talvez, aos inventores ali, né, que criaram a primeira máquina de captação de imagem, né? Então, eles tiveram esse acesso, fizeram esse registro que a gente tem aí marcado na história da humanidade. Mas a gente continuou evoluindo, a gente continuou aprimorando, até que a gente chega nos nossos dias. É claro, estou pulando aqui, tá? Um monte de processos, um monte de coisas que aconteceram aí no meio do caminho, um monte de desenvolvimento de tecnologia, para a gente não ficar muito nessa parte histórica meio chata e para a parte prática logo.
a gente chega nos nossos dias no YouTube. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu tenho certeza que todos vocês aqui, todos vocês, e todo mundo da igreja de vocês, quem não lida em comunicação, todo mundo já fez algum acesso no YouTube, já viu alguma coisa no YouTube, já teve a sua vida impactada por alguma coisa que está lá dentro do YouTube. Provavelmente teve até material de divulgação desse evento, que foi feito em vídeo, que foi colocado no YouTube, que foi hospedado lá. Tanto é que, para vocês entenderem a importância que o YouTube tem na nossa vida hoje, ele é o segundo maior mecanismo de busca na internet. Qual é o primeiro? Google, obviamente. Ele só perde para o Google, que os dois, na verdade, são da mesma empresa, né? O YouTube também pertence ao Google, mas ele só perde para o Google em número de buscas e em relevância de busca. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Por que ele é tão importante? O YouTube tem 1,9 bilhão de usuários ativos. Isso, em termos de volume, representa metade do fluxo da internet hoje. Esses dados são de 2023. Então, eles não estão desatualizados. Pode ser que tenha até aumentado um pouco ainda para esse ano. Perceba bem, metade do fluxo de dados da internet, metade do volume de navegação da internet hoje é voltado, não estou falando nem para imagem, é voltado apenas para um serviço de vídeo, que é o YouTube. A gente tem outros. Tem o Vimeo, tem outras plataformas que reproduzem vídeo. Isso sem contar Facebook, sem contar Instagram, sem contar Twitter, sem contar outras ferramentas que armazenam vídeos. A gente está falando só de YouTube. Só ele sozinho representa metade do volume de tráfego da internet. Isso mensalmente, tá? Um pouquinho mais. 1 bilhão de horas de vídeo são consumidas por dia no YouTube. Um pouquinho mais. O que isso representa? Para a gente ter um pouquinho mais de noção. Se a gente pegar as 3 maiores emissoras de TV dos Estados Unidos, que são a CBS, a ABC e a NBC, juntas, se a gente juntar a audiência delas 3, não chega ainda ao volume de consumo de dados que o YouTube representa hoje em dia. Então, o YouTube sozinho, esse sitezinho que a gente entra, ele é maior do que as 3 maiores redes de televisão dos Estados Unidos juntas. Está dando para entender a dimensão da importância que isso tem? Vamos em frente. Ainda falando um pouquinho sobre consumo, isso representa 4 bilhões de vídeos que são vistos a cada dia dentro da plataforma. Isso representa também, em número de pessoas, né, que mandam vídeos, a gente tem 400 horas de vídeo sendo enviadas para o YouTube a cada minuto. A cada minuto que passa, 400 novas horas de conteúdo estão sendo colocadas lá dentro daquela plataforma. E, além de tudo isso, né, é muito volume que entra, muita informação que está ali dentro, o YouTube, é claro, também faz um trabalho de peneirar esse conteúdo. Né? Tem muitas coisas que violam as diretrizes da plataforma, muita coisa que não deveria estar lá. É claro que eles vão eliminando muita coisa também. Eles eliminam regularmente 2 milhões de canais e mais de 900 milhões de vídeos que eles tiram regularmente da plataforma. Isso tudo torna impossível a gente saber exatamente, vocês devem estar se perguntando, né? Quantos vídeos tem no YouTube, então, hoje em dia? A gente não consegue dizer, a gente não consegue mensurar exatamente por conta desse volume colossal de coisas que entram e saem todos os dias, por causa desse consumo absurdo desses dados que a gente não consegue ter noção exatamente de quantos vídeos tem lá dentro. E então, esse poder, veja que vamos só relembrar o que a gente viu até agora, né? A comunicação, ela existe desde sempre, a gente sempre registra em imagens, ela era muito mais restrita, ela era muito mais difícil de acontecer, a gente não tinha tanta tecnologia, tantos recursos, e a gente foi desenvolvendo ela ao ponto que hoje ela está nas nossas mãos. Qualquer um de vocês, com qualquer aparelho que vocês tiverem na mão, vocês vão conseguir hoje acessar o YouTube, ver um vídeo, aprender coisas e assim por diante. Tudo certo aqui? Beleza, vamos em frente então. Aqui fazendo um paralelo para a nossa realidade, lá no Salmo 96, verso 3, diz assim: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Dentro da minha experiência, eu não sei se a gente tem hoje
uma ferramenta mais poderosa para chegar a todas as nações, para chegar a todos os povos, para conversar com praticamente todas as pessoas, senão o vídeo? Quantos de vocês, quando vocês estão rolando o seu feed no Instagram, e eu sei que vocês fazem isso, quantos de vocês param para ver uma foto? Pode levantar a mão assim, se você para 1 minuto para ver uma foto. Vocês param mesmo para ver uma foto? Vocês param, ficam analisando a foto, leem a legenda. Param? A maioria está me dizendo que não. Quantos param para ver um vídeo? Já aumentaram as mãos. Essa realidade é tão forte que o Instagram ele começou como uma plataforma voltada para fotos. Se a gente voltar um pouquinho mais na história, o Facebook também, o Orkut também, eles foram criados voltados para foto, mas essas grandes empresas, esses grandes empresários, eles já entenderam há muito tempo que o vídeo é muito mais efetivo, que o vídeo ele consegue captar muito mais a nossa atenção. E é isso que essas grandes empresas querem, elas competem pela nossa atenção. Quanto mais tempo você passar ali vidrado naquela tela, é melhor para eles. Então o que eles fazem? Eles focam em ferramentas, focam em serviços específicos e maneiras específicas dentro de cada uma dessas plataformas de você passar mais tempo consumindo aquilo que mais te chama atenção, que é o vídeo. Tanto é que se você entra no Instagram hoje, o foco é muito maior nos Reels, aqueles vídeos curtos de até 1 minuto e meio, do que propriamente nas fotos, que foi como ele começou. Então, gente, é importante a gente entender isso, como a gente pode usar esses vídeos, como a gente pode usar essa ferramenta, que hoje ela está democratizada, qualquer um de nós hoje pode pegar e produzir um vídeo, subir um vídeo no Instagram, subir um vídeo no YouTube, não é burocrático isso, não é difícil, não é inacessível, está literalmente, como eu vou falar, na palma da nossa mão, para a gente poder fazer isso, e é isso que eu vim ensinar para vocês hoje, isso eu quero mostrar, como a gente consegue, então, produzir uma coisa legal para estar acessível a todo mundo aí também e ajudar na pregação do Evangelho. Vocês têm hoje, na mão de vocês, uma das ferramentas mais poderosas do mundo. Uma das ferramentas que mais se desenvolveram, que estão aí no ápice do desenvolvimento da tecnologia humana, que é o celular de vocês, obviamente. Ele é uma ferramenta fácil de usar. Ele está no nosso bolso. Levanta a mão quem não trouxe celular. Não trouxe celular? Tem que trazer. Tem que registrar. Tem que estar com o celular na mão. Ele é uma tecnologia atualizada. Todos os aplicativos, todas as ferramentas, todos os softwares que eles são pensados, eles são atualizados constantemente para que eles funcionem no nosso celular. Vou voltar ao ponto que eu introduzi, não é o top, não é o foco aqui, mas como eu falei, as empresas elas querem a nossa atenção. Então elas vão desenvolver a cada dia, vão atualizar os aplicativos, as ferramentas, cada vez mais, para que a gente passe mais tempo com o celular na mão. Então, se você quer estar com uma tecnologia atualizada, muito mais do que uma câmera, dessa aqui que está gravando a gente, que não é ruim de forma alguma, mas ela não recebe tanta atualização quanto o celular que você tem no seu bolso recebe todos os dias, todos os meses, todos os anos. Porque é interesse das empresas que essa ferramenta que você tem, por mais que você troque a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 5 anos, ele se mantenha atualizado para que você continue usando, para que você continue produzindo conteúdo. Então ele vai estar sempre atualizado para você. Outra coisa, a tecnologia ela já se desenvolveu tanto, ela já foi aprimorada tanto, a gente conseguiu reduzir o tamanho dos chips a coisas minúsculas, absurdas, a gente já conseguiu reduzir o tamanho de circuitos a coisas microscópicas para caber na palma da nossa mão. Então, hoje, a gente consegue ter recursos profissionais que antes estavam restritos só a câmeras de cinema, a câmeras de produção audiovisual, a câmera de transmissão, que estava restrito só à produção televisiva, recursos que antes eram impensáveis de ter para a população geral, que você tem no seu celular hoje. Que a maioria dos celulares, os mais atuais pelo menos, já tem. E mais atuais eu falo de, vamos chutar baixo, 5 anos para cá. Você não precisa ter o celular do ano, você não precisa ter o celular de 2023, de 2024,
para ter esses recursos. Há muitos anos já que a gente já tem esses recursos disponíveis para o público popular. E, como eu falei, é o ponto que eu estou insistindo até agora, é acessível. Todo mundo aqui tem um celular com câmera. Todo mundo aqui tem um celular que tem um microfone. Então você já consegue captar imagem e áudio para transmitir as suas mensagens, para jogar o jogo desse 1,9 bilhões de usuários que estão lá no YouTube, no Instagram e nas outras redes sociais. Certo? Vamos em frente, então. Aqui eu tenho duas imagens, elas são da mesma produção. Isso aqui é um filme, e eu queria que vocês me dissessem, é a mesma cena, tá? É a mesma atriz, mesmo local, mesma produção. Só eu queria que vocês identificassem para mim qual dessas imagens foi feita com uma câmera profissional e qual dessas imagens foi feita com o celular. Vou dar um tempinho para vocês olharem, para vocês analisarem. A de cima é... Tem gente dizendo que é de cima de celular, tem gente dizendo que é de baixo de celular. Quantos acham que a de cima é de celular? Ok, 1/3 das pessoas. Quantos acham que a de baixo é de celular? Ok, outro terço, tem um terço indeciso ainda aí. Vou mostrar mais uma então, mais um comparativo. É outra cena da mesma produção, tá bom? Só uma outra cena aqui, mesma produção. Qual que é de câmera? Qual que é de celular? A de baixo é o quê? A de baixo é câmera ou celular? Celular? Tem algum corajoso para tentar me explicar o porquê que uma é de celular e outra é de câmera? Vem cá. Chega aqui, irmão. Vem cá, vem participar. Com licença. Bom, celular, normalmente, ele fica muito mais longe, né? E câmera, por ter o foco maior, a boca maior da câmera, ele dá uma resolução, fica bem mais próximo. Você pode ver ali que a câmera ela está bem mais próxima às imagens. E a do celular está mais longe, porque a câmera é menor. Está me understand? Nesse caso, o celular é de cima. Yeah, isso mesmo. Então, eu sou cinegrafista, eu sei muito bem o que estou falando. Então, a câmera de filmagem, etc., por ter o foco maior, a boca maior, ela consegue pegar bem mais próximo de você. Se eu estiver bem aqui, eu consigo filmar você. Já com o celular não vou conseguir, eu tenho que me afastar. Tá me entendendo? Então, é isso aí. Em cima, celular. Embaixo é a câmera. Perfeito, irmão. Obrigado, viu? E se eu disser que as duas são de celular? Tanto a imagem anterior, ambas são de celular. E essa aqui também, ambas são de celular. O que muda é o tipo de enquadramento que foi feito, o tipo de acessório que foi usado. Mas a captação de imagem, ambas foram feitas pelo mesmo celular. Hoje a gente já tem recursos, a gente já tem meios, a gente já tem formas de usar essa ferramentinha que está no bolso de vocês, que às vezes vale alguns milhares de reais, a gente já consegue produzir imagens com qualidade de cinema, que a gente não consegue mais distinguir se aquilo foi feito por uma câmera que a gente chama, entre aspas, de profissional, ou por muito entre aspas também, tá? Simples celular que está disponível para todo mundo adquirir. Vamos entender um pouquinho então, o que vale então, Maurício? Qual que é a diferença? Por que você está me dizendo então que não compensa mais comprar uma câmera, que com o celular a gente consegue resolver tudo? Depende. Depende da sua realidade. O que eu quero trazer para vocês hoje é que não importa a ferramenta em si, importa muito mais como você vai abordar a produção desse conteúdo com a ferramenta que você tem na sua mão, do que você se preocupar necessariamente, você ficar gastando o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, em adquirir um equipamento complicado, um equipamento grande, um equipamento não funcional, às vezes, que um celular que está disponível na mão de todo mundo pode ser muito mais efetivo para a comunicação da sua igreja, para pegar a mensagem que a gente tanto preza.
Então vamos lá, vamos partir então para o como. Eu trouxe aqui em 3 passos muito básicos, muito simples, mas é isso que faz a diferença, a gente fazer o básico bem feito, que vai fazer você elevar a produção, o nível de produção dos vídeos que você faz para o seu perfil, para o perfil da sua igreja, para ajudar a gente no compartilhamento dessa mensagem. 3 etapas então, tá? Bem simples para a gente. Primeira etapa é você planejar. Você não vai começar a filmar, você não vai pegar e abrir a sua câmera sem você planejar antes o que você vai fazer. Dentro do planejamento, você vai se preocupar com apenas 2 aspectos. Você vai se preocupar com o propósito, você vai responder uma pergunta. Por quê que a gente está fazendo esse vídeo? Então você vai chegar lá, o pastor Keidson vai aparecer na tua igreja e pedir, fulano, vamos fazer um vídeo aqui. Beleza, pastor, para que a gente vai fazer esse vídeo? A gente vai fazer esse vídeo respondendo então, quem vai assistir esse vídeo e onde vai ser assistido esse vídeo? Ah, eu quero que você faça esse vídeo aqui, porque a gente vai fazer uma campanha via WhatsApp, a gente vai mandar no grupo da igreja, a gente vai mandar no número pessoal de todos os membros aqui uma campanha sobre... A gente quer reformar os bancos da nossa igreja, então a gente vai fazer uma campanha para isso, a gente vai fazer essa comunicação. Beleza. Se é para rodar no WhatsApp, eu vou produzir de um jeito. Se é para rodar no YouTube, eu vou fazer de outro jeito. Se é para rodar no Instagram, eu vou ter uma outra abordagem específica. Vou chegar nos detalhes técnicos, tá? Vamos ser até isso por enquanto. Essa é a primeira coisa que você vai responder dentro do planejamento. Por quê? Quem vai assistir e onde vai assistir? Fica com isso em mente, tá bom? Segunda coisa que você vai responder é o como. E aí você não precisa necessariamente ter todas as regras disso, mas é importante você, no planejamento, saber como você vai executar isso. Então, o que você vai respondendo como? Você vai se preocupar com linguagem e com o planejamento disso, o planejamento desse conteúdo. O que quer dizer isso, Maurício? Vou explicar. Primeiro, muito básico, muito simples. Se for para rodar em WhatsApp, em Instagram, no Reels, ou se for no YouTube Shorts, em alguma ferramenta que seja para a pessoa ver com o celular, como a gente geralmente vê, né? Com o celular em pé, você vai filmar com o celular também na vertical, exatamente. Vertical, para cima e para baixo, horizontal, de um lado para o outro. Então você vai filmar na vertical se o conteúdo for pensado, se ele for rodar em uma plataforma de conteúdo vertical, certo? TikTok também é uma ferramenta de conteúdo vertical. Apesar de que ultimamente o TikTok ele tem até incentivado você fazer conteúdos mais longos e conteúdos na horizontal, mas a maioria das pessoas não vai virar o celular para ver. O TikTok, inclusive, ele adaptou isso. Quando a pessoa produz um vídeo na horizontal, ele não publica o vídeo virado, digamos assim, ele vai publicar o vídeo em um formato menorzinho. Vai ficar com aquelas 2 bordas pretas, aquele negócio feio, e o conteúdo vai ficar menorzinho no meio. Ele tem até, de alguma certa forma, privilegiado isso no algoritmo dele, mas a melhor forma ainda de você ser efetivo no que você está fazendo é preencher a tela toda. Então, se for para TikTok, Instagram, que eu falei mais? YouTube Shorts, WhatsApp, todas as coisas que a gente vê com o celular normalmente assim, produz ele viradinho também, vertical. Se for um formato, geralmente, vamos pegar aqui a mais comum, YouTube, você vai deitar o celular. Você vai usar ele na horizontal para você produzir o seu conteúdo. Bem básico, certo? Bem simples, todo mundo entendeu. Alguém não entendeu? Tranquilo, né? Vamos em frente, então. Aí, eu quero te apresentar uma ferramenta que ela pode se apresentar de 2 formas. E aqui eu coloquei bem simples, para que qualquer um de nós consiga fazer. Você pode usar uma folha de papel, mas com a proposta aqui é fazer tudo no celular, você pode inclusive usar as ferramentas do próprio celular para fazer isso aqui que eu vou te mostrar agora. Isso aqui são 2 formas de você fazer um roteiro. E é isso que você vai fazer antes de abrir a câmera. Você vai pensar no seu vídeo e você vai escrever tudo o que vai acontecer durante o seu vídeo. Seja de forma escrita, numa folha, num bloco de notas, num Word, que é o que eu coloquei à esquerda aqui, tá? Você vai colocar ali tudo que você quer que aconteça no seu vídeo, tudo que vai ser falado, tudo que vai aparecer. E uma outra forma de você fazer isso, que eu gosto um pouco mais, é você fazer
uma planilha. É a mesma coisa. O mesmo conteúdo que você for colocar aqui, você vai colocar aqui. Só que a planilha eu gosto mais, porque você consegue esmiuçar, você consegue quebrar o vídeo em várias partes, você consegue especificar, você consegue detalhar mais o que você vai fazer. Então, eu dei um exemplo bem simples aqui. Eu pensei que a gente está fazendo uma campanha dos desbravadores para a limpeza de uma praça. Então, a gente quer fazer esse vídeo. A gente quer convidar o pessoal da igreja que ajudem os desbravadores a fazerem a limpeza de uma praça no domingo de manhã. Então, eu dividi esse vídeo em 4 blocos, em 4 cenas, que a gente chama dentro da produção audiovisual. Então, como é que eu coloquei ali? Ó? Cena 1, o que vai estar dizendo? Olá, amigos. Essa semana, o Clube Alvorada fará uma ação especial na Praça 15. Isso é o que a pessoa do vídeo vai falar. Simples. E aí, ali do lado, eu vou descrever como isso vai ser mostrado no vídeo. Então, tá ali. Samantha é a pessoa que vai falar. Samantha está em pé no corredor da igreja. Simples, simples. É assim que eu vou fazer. É assim que eu estou planejando o meu vídeo. É assim que eu estou pensando em como eu vou executar ele. Certo até aqui? Aí eu coloquei uma segunda cena, com uma outra fala. Faremos a limpeza e restauração de todos os bancos da praça. Quem vai falar isso? Vai ser o Marcos, e ele vai estar andando com vassouras e baldes. Viu como é simples? Aí eu coloquei outra cena. Cena 3. Contamos com a sua ajuda para deixar a nossa praça mais bela. Samantha termina de falar e encontra com o Marcos saindo na porta da igreja. Você já vai descrevendo tudo que você quer que aconteça dentro daquele vídeo que você está produzindo. E a cena 4, para terminar. Então anota aí na sua agenda. Domingo, dia 8, às 9 da manhã, te esperamos lá. Como é que vai terminar esse vídeo? Marcos fala isso e junto com Samantha começam a varrer. Fica ou não fica simples produzir assim? Fica? Porque você planejou, porque você pensou em tudo que você queria fazer antes de você efetivamente pegar a ferramenta ali e começar a filmar esse vídeo. Fechamos aqui o ponto de antecipação, o ponto de planejamento. Tudo certo até aqui? Vamos então ao segundo passo. O segundo passo, depois que você planejou, depois que você pensou no que você queria fazer, é efetivamente você executar aquilo. E o que você vai se preocupar na execução? Você vai se preocupar com as necessidades, ou seja, de que forma você vai fazer aquilo tudo que você planejou na sua etapa ali primeira de planejamento, ou que a gente poderia chamar também, eu quis simplificar, que a gente poderia chamar aqui também de pré-produção, nosso planejamento, para ficar simples para todo mundo entender. Então aqui na execução ou na produção, você vai se preocupar com quais equipamentos que a gente vai usar. A gente vai usar o celular, a gente vai usar uma luz que a gente tem aqui na igreja, e a gente vai usar um microfone que a gente tem. Ou não, a gente só tem o celular para produzir. Então, vou preocupar se o celular está com bateria, se o celular tem memória, se ele está com a câmera limpa, e assim por diante. Segunda coisa, você vai se preocupar com composição. Composição, entenda basicamente composição como tudo que aparece no seu vídeo. Então, você vai se preocupar com tudo que vai aparecer ali dentro da sua imagem. Já vou entrar em detalhes nisso, tá? Você vai se preocupar também com o básico do básico. Iluminação e áudio. Vamos então ver cada um desses itens. Aqui, eu trouxe para vocês os 4 principais enquadramentos que a gente usa hoje em dia, quer seja em produção de redes sociais ou de vídeos para YouTube. E eu trouxe os 4 mais básicos e mais utilizados. Se a gente for entrar a fundo nisso, a gente fica o dia inteiro só conversando sobre enquadramentos. Mas simples para vocês usarem. A gente tem 4 enquadramentos. A gente tem o plano geral, e aqui usem sempre como referência o tamanho da pessoa que vocês estão lidando ali, a pessoa que está sendo filmada. Então, quando a pessoa aparece por inteiro no nosso enquadramento, né, o nosso enquadramento nada mais é do que isso. O enquadramento é o que aparece na tela. Bem simples. Então, quando a gente faz a pessoa aparecer inteira na tela, é um plano geral. Porque a gente está mostrando um aspecto geral, a gente está mostrando tudo o que está acontecendo ali. Quando a gente fecha um pouquinho mais, que a gente corta a imagem aqui embaixo, mais ou menos na metade da coxa aqui, a gente chama de plano americano, que é um plano que você vai ter um foco um pouco maior na pessoa, no que ela está falando, no que ela está fazendo, nas ações dela ali. Quando a gente quer dar um pouco mais de ênfase ainda, a gente quer fazer uma coisa mais
intimista, a gente quer fazer algo um pouco mais próximo, a gente usa o que a gente chama de primeiro plano ou plano retrato, que a gente já corta a pessoa mais ou menos aqui assim, até o topo da cabeça. Veja, é sempre importante, e vocês vão notar isso no último também, em nenhum momento eu estou deixando o rosto da pessoa de fora, tá? Porque a gente se identifica com isso. Eu me identifico com a pessoa quando eu olho no olho dela, quando eu vejo a atenção dela e quando eu vejo o que ela está falando, eu vejo ela mexendo a boca. É isso que identifica a gente, um ser humano com outro ser humano, mesmo que tenha uma tela fazendo essa intermediação. E o último plano é o plano detalhe, que a gente chama, né? Que a gente pode usar tanto para pessoas, para deixar bem pertinho ali, para mostrar uma reação, uma emoção. Imagina que você está transmitindo o teu culto lá na tua igreja e o pastor faz um apelo. E o pastor lê um verso ali e começa a conversar com as pessoas e ele quer extrair essa reação das pessoas, ele quer mostrar essa emoção. E você tem o dever de... O pastor está querendo a emoção ali na hora, né? Tete a tete. Você como comunicador, tem a missão de levar essa emoção para quem está assistindo fora da igreja. Então, quando você quer mostrar a pessoa chorando ali, se emocionando, tomando uma decisão, você vem ali, foca, fecha no rosto dela para mostrar a lágrima escorrendo ou o sorriso se abrindo e assim por diante para ter foco nas emoções daquela pessoa. Tudo certo sobre enquadramentos? Tranquilinho, né, também? E aí, esse aqui eu quero falar sobre composição. Eu tentei ilustrar aqui, vou tentar explicar o que eu fiz, tá? Ainda é o mesmo referencial, é o bonequinho ali. Percebam que aqui na esquerda, ele está inteiro, né? Eu tentei dar uma desenhada aqui em como é que seria um ambiente de gravação. Então, digamos que você tem lá na sua igreja a salinha dos jovens, ou a sala dos bravadores, ou você tem até uma sala específica, dependendo da sua realidade, você tem uma sala só para produção de conteúdo. Mas você tem lá um local bonitinho para fazer vídeos, independente do que seja aquele local. Então eu tentei desenhar aqui, a gente tem um personagem, né, a gente tem uma pessoa que está bem na frente da sua câmera ali, posicionada bem na frente. Aí um pouquinho para trás dela, a gente já coloca um vaso, uma planta ali, algum elemento para que fique mais bonitinho. Um pouquinho mais atrás ainda, tem um abajur, uma luminária, para dar aquele tchan na imagem, né, aquele negocinho bonito. E lá atrás, lá no fundo, a gente tem a nossa parede, o nosso fundo. E é assim que a gente deve sempre pensar e posicionar as coisas. O que esse posicionamento, esse ordenamento de elementos vai causar na gente, em quem está assistindo o vídeo? Se vocês perceberem, se vocês derem uma olhada aqui no auditório, vocês vão perceber uma coisa que é natural nossa, é natural do ser humano, é perceber a profundidade das coisas. A gente vive num ambiente em 3 dimensões, certo? Então, eu sei que essa cadeira está aqui, e que daqui 5 metros está aquela fileira, que daqui 10 metros está a porta lá, e assim por diante. A gente entende isso naturalmente, sem precisar pensar. Isso é uma imagem natural para a gente. Como é que a gente faz isso em vídeo? A gente vai posicionar essas coisas da mesma forma. Então, esse é o jeito certo de fazer. Qual que é o jeito errado? Você apertar a pessoa na parede ali, encostar ela na parede e começar a gravar o vídeo, que é o que muitas vezes a gente faz. Então, quanto mais sensação de profundidade a gente consegue dar, quanto mais elementos a gente coloca para a pessoa perceber dentro do vídeo que existe realmente uma profundidade, que existe realmente uma separação dos elementos ali, melhor é para a gente, mais bonito fica o vídeo. E aí o que vai causar na hora que você for fazer o vídeo lá? Vai causar esse efeito de desfoque. Então veja aqui, a pessoa aqui no primeiro plano, a pessoa pertinho aqui, ela está nítida, está bem focada. A planta lá de trás, que está pertinho da pessoa, ela também está focada, mas ela já não é muita atenção. A luminária lá atrás, ela já está um pouco mais desfocada, porque ela está distante do olhar da lente. E o fundo lá atrás, esse de tijolinho que eu coloquei, ele já vai estar desfocado. Ele vai estar presente no vídeo, mas ele vai ser um enfeite, ele vai ser um complemento. Ele vai ambientar tudo o que está acontecendo, mas ele não vai ser o foco. Justamente porque a gente conseguiu colocar essa profundidade, esse distanciamento que deixa as coisas bonitas. E reforçando, vocês podem fazer isso com o celular de vocês. Então essa é a composição, tá? Isso, é o pano de fundo, exatamente. Vamos em frente aqui. Então entendemos enquadramento, entendemos composição.
Agora vamos falar um pouquinho sobre clareza. E é aqui que entra iluminação e áudio. A coisa mais importante de vocês se atentarem na produção dos vídeos de vocês, com o celular ou com uma câmera que vocês tiverem, é a clareza. Clareza de imagem e clareza de áudio do que está sendo falado. Maurício, como é que faz uma boa iluminação? A gente poderia aqui passar dias falando sobre técnicas de iluminação, sobre equipamentos, sobre escolas de como fazer, de como não fazer. O importante para a gente, para o nosso conteúdo de rede social, de YouTube, esse conteúdo, digamos assim, rápido que a gente quer produzir, é que você consiga ver, principalmente a pessoa que está aparecendo ali. Não muito estourado, não muito iluminado, e nem uma coisa escura, independente do equipamento que você tiver, ou celular, ou câmera, ou uma luz, ou duas luzes, ou três luzes. O mais importante é que você esteja vendo claramente o que está acontecendo. Não quero aqui ficar me atendo a regras de subexposto, superexposto, ISO e tudo mais, porque não é o nosso propósito. O importante é, você viu, você está satisfeito com a imagem, está bonito, está bem iluminado, você está vendo a pessoa, está vendo as expressões dela, não tem nenhuma sombra estranha no rosto dela, está dando para ver a boca mexendo, os olhos. É isso que vocês precisam se atentar. Se está vendo claro, você está gostando do que você está vendo, segue em frente. A maioria das pessoas vai também gostar e vai entender o que está acontecendo. Só que ainda mais importante do que você está vendo é o que você está ouvindo. Existem algumas pesquisas que elas falam, não vou lembrar em números específicos, mas que se um vídeo está com uma imagem ruim, a gente até tolera. A gente consegue ver. Por mais que o Reel não esteja bem filmado ali, e até são os que mais viralizam às vezes, né? Aquele Reel que não está bem filmado, não está bem editado, mas tem um conteúdo legal, ele viraliza, mesmo com a imagem ruim. Só que se o áudio está ruim, se a gente não gosta da qualidade do que a gente ouve, a gente basicamente, de forma meio que instintiva, não suporta consumir aquilo, e a gente faz o quê? Arrasta para cima. A gente passa para o próximo vídeo, a gente vê o próximo conteúdo. Tamanha a importância do áudio. Maurício, eu preciso ter um super microfone, eu preciso ter um gravador de áudio para fazer os meus vídeos? Não precisa. A maioria dos nossos aparelhos hoje em dia, voltando, eu estou falando hoje em dia, não é 2023, 2024, é de uns 10, 5 anos para cá já, os nossos celulares já vêm equipados com bons microfones, já vêm equipados com softwares que vão reduzir o ruído, reduzir aquelas coisas que vão atrapalhar a mensagem. Então, só é importante você se atentar a algumas coisas. É importante você tentar, no máximo possível, ficar num ambiente que não tenha barulhos externos, que não tenha carro, moto, caminhão passando, cachorro latindo, papagaio do vizinho. Você ficar num ambiente que não dê muito eco. Né? As nossas igrejas, geralmente, elas são ambientes propícias ao eco, né? As paredes frias e tudo mais, mas tem formas de você amenizar isso. Uma cortina, um tapete, às vezes alguns colchões. Nossa, quantas vezes eu mesmo hoje, em produções profissionais, a gente pega colchão para colocar pelo ambiente, claro, de uma forma que não apareça ali na cena, né? Mas a gente coloca colchão, a gente coloca coisa para abafar o som, para que não fique aquele eco na gravação, que o eco é um negócio que incomoda ali na gravação. Então, se preocupe com essas duas coisas, em relação à imagem e som. Clareza. Está claro o que está sendo mostrado? Está claro o que está sendo ouvido? Então, segue em frente. Agora, uma coisa para ajudar a gente. Se você tem um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de afinidade com o celular, com produção de visual, tem um aplicativo gratuito que você pode baixar, e ele é um aplicativo de produção profissional, que você consegue ter todos os recursos, todas as configurações, é claro, dentro das limitações do seu celular, mas que você consegue controlar cada aspecto. Você consegue controlar o ISO, consegue controlar a abertura, consegue controlar os frames por segundo, consegue controlar nível de áudio, foco, tudo isso você consegue controlar dentro do seu celular com esse aplicativo, que é o aplicativo da câmera da Blackmagic. É só colocar lá na sua loja de aplicativos que vai ter para você baixar de graça, tá bom? Então você consegue controlar todos os aspectos lá.
Vamos em frente, então, para a nossa última etapa. Última etapa, que a gente pode chamar também de pós-produção. Então, a gente já planejou, a gente fez a pré-produção, a gente fez a produção, a gente foi lá, filmou, fez, e a gente agora vai fazer a pós-produção. Ou seja, a gente vai cuidar do nosso vídeo para que ele seja realmente entregue para o público. O que a gente vai cuidar aqui? 2 aspectos também, 2 coisas simples. A gente vai cuidar da edição e da divulgação. Na edição, é bem simples, é você colocar os materiais que você produziu em ordem, colocar na sequência certa, e você deixar aquilo de forma atraente. Isso que é edição, nada mais. E na publicação, você se preocupar em divulgar aquilo da forma certa, porque nada adianta você produzir um vídeo, você gastar tempo pensando, você conseguir as pessoas, conseguir cenário, conseguir elementos de cena, fazer um roteiro lindo, e o seu vídeo não é entregue para as pessoas. Ele não vai ter efetividade nenhuma. Então vamos lá. Na edição, você vai ficar atento a 3 coisas muito básicas: cortes, música e legendas. Isso é essencial para todos os vídeos que a gente produz hoje para a rede social. Os cortes, você vai retirar tudo que não é para aparecer no vídeo. A pessoa errou uma fala lá na gravação, depois foi e voltou. Você vai retirar isso. Você vai deixar só a parte que realmente deu certo. E ele tem um segundo propósito também. Com os cortes, a gente consegue imprimir ritmo no nosso vídeo. A gente consegue tirar respiração, essas pausas, esses espaços que a gente dá, que às vezes não deixam o vídeo muito atraente, muito legal de assistir. Isso tudo a gente tira na edição. A gente deixa o vídeo mais dinâmico, o vídeo mais bonito, mais atraente. A gente pode trabalhar até diferentes enquadramentos na edição. Você filmou tudo no mesmo enquadramento, tudo no mesmo local. Na edição você consegue aproximar um pouco, afastar um pouquinho, voltar, trocar, para deixar o seu vídeo mais interessante. Segunda coisa, música. A música, ela ajuda a colocar o público no clima certo, a deixar o público com o espírito correto, digamos assim, para assistir um vídeo. Se é um vídeo emocionante, se você está passando uma mensagem impactante ali, que você quer que as pessoas reflitam, que elas parem para ouvir aquilo e que elas pensem na vida delas e tudo mais, você vai colocar uma música mais calma, um pianinho ali, um negócio mais tranquilo, para que as pessoas entrem naquele clima de reflexão que você quer dar para aquela mensagem. Agora não, eu quero produzir um vídeo dos nossos desbravadores para o Campuri, para eles verem como é que é, para eles se inscreverem e tudo mais. Você vai colocar como? Uma trilha animada, para cima, bombando, para chamar a galera para aquele evento que você está montando. Então a música ela tem esse poder de colocar a gente no clima certo para ouvir a mensagem. E a terceira coisa, as legendas. Hoje, a maioria dos aplicativos de edição, eles já fazem também um bom trabalho de legendagem, porque a legenda vai ajudar em 2 aspectos. Acessibilidade, para aquelas pessoas, por exemplo, que têm deficiência auditiva e não conseguem ouvir o que está falando, elas vão poder ler o seu conteúdo, mas ainda mais, não vou dizer mais relevante, mas pelo menos para o aspecto de rede social, a gente tem uma taxa de retenção, ou seja, quando tem legenda no vídeo, o número de pessoas que fica ali assistindo o seu conteúdo é muito maior do que se aquele vídeo não tivesse legendas. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje assiste os vídeos no trem, no ônibus, ou em algum momento, durante o culto, vocês sabem que isso acontece, assistem o vídeo sem áudio. Mas elas veem o que está acontecendo e elas leem a legenda. Então, se o seu vídeo tem legenda, a chance de ele viralizar, digamos assim, a chance do público realmente engajar com ele é muito maior. Então, não deixe de colocar legenda em todos os seus vídeos. Um aplicativo que faz isso, todas essas funções que eu falei, é o CapCut. Ele tem disponível tanto para celular quanto para computador. Então, você pode fazer o roteiro no seu celular, você pode gravar no seu celular e você pode editar o vídeo no seu celular, tudo com a mesma ferramenta. E ainda o CapCut também, ele é conectado você pode conectar ele com as suas redes sociais. Então você editou, já aperta o botãozinho compartilhar e ele vai direto para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para onde for. E para a gente ir encerrando aqui, eu trouxe um exemplozinho, um apenas, para vocês verem como essas regrinhas básicas, elas podem ajudar a gente a transmitir mensagens relevantes, mensagens que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Perceba que
Não é a imagem mais cinematográfica que existe. Não é super trabalhada, com iluminação, com atuação. Mas ele seguiu algumas regras básicas. Principalmente a clareza que eu falei. E ele usou do storytelling, ele usou a própria vida dele. Ele teve coragem de mostrar o que ele fez e impactar a vida de outras pessoas. Esse videozinho que eu vou mostrar, de 1 minuto, ele está hoje com mais de 400 mil curtidas, se não me engano, e já teve mais de 4 milhões de visualizações. Mais de 4 milhões de vezes que esse vídeo foi dado play ali na rede social. Vou pedir o pessoal lá da técnica dar o play pra gente. Esse tem áudio, tá bom? Só para dar um pouquinho de contexto, esse aqui é um professor de educação física e ele percebeu que tinha um aluninho dele que tinha uma necessidade especial e ele foi lá. Para o meu aluno e olhe como ficou. O Pietro chegou até nós apenas sentando. Então resolvi ajudá-lo em seu desenvolvimento. Fui em uma loja de materiais e comprei o que precisava para fazer o andador. O Pietro checando se estou fazendo direito. No começo ele ficou com medo. Depois começou a andar por toda a escola. Bonitinho, né? Legal. E veja que foi uma coisa muito simples. Veja, está sempre muito claro a imagem, o que está acontecendo e o que ele está falando. Se esse vídeo tem um defeito, eu diria, é a falta de legenda. Para o nosso ambiente aqui, o áudio não ficou muito legal. Vendo no celular, está tranquilo, mas aqui para o nosso ambiente não ficou muito legal. Se tivesse a legenda, seria ainda muito melhor. Uma dica bônus, para finalizar. Exatamente. Faltou pensar. Mas veja, é um vídeo que motiva a gente, um vídeo que emociona, a música estava certinha, né? Tava tudo casadinho ali para fazer o vídeo ser efetivo. Uma dica bônus para a gente terminar é você se perguntar o que te encanta. Qual é aquele tipo de vídeo que você olha e você se emociona, e você gosta de ver, e você quer mandar para as pessoas, quer compartilhar, e você tem vontade de fazer, cara, eu queria fazer isso, eu queria fazer dessa forma. Isso se chama referência. Nós, como comunicadores, a gente tem um dever que ajuda muito a gente a produzir boas coisas, é a gente consumir boas coisas, a gente ter boas referências. Então, olha aquilo que te encanta, aquilo que te deixa com os olhos brilhando, com vontade de produzir melhor, com vontade de fazer o negócio mais bem feito. Se alimente dessas referências, dessas fontes, dessas pessoas que fazem boas produções, que fazem bons conteúdos, para que você também mire nessa direção, para que você faça bons conteúdos assim também. Aqui eu vou deixar 2 perfis para vocês seguirem nas redes sociais. O primeiro é o Alex Kim, que ele é um produtor de vídeo que usa exclusivamente o celular nas produções dele. Ele produz para Jeep, já produziu para festivais de música, só para marca grande, e ele faz isso só com o celular. É uma boa fonte de inspiração. E o outro é o próprio perfil do CapCut. Eu coloquei ali o CapCut App, que é o perfil oficial em inglês, que eu acho que ele tem dicas melhores assim, do que o perfil em português. O perfil BR é meio paradão. O inglês é bem mais ativo. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês, que vocês façam boas produções e que vocês ajudem com os vídeos de vocês a apressar a volta de Jesus também.